Então, por exemplo, eu sou o cara que um dia eu parei para ver como é que será que é isso. E eu ser trader, por exemplo. Como é que será operar isso? E eu achei muito complicado. Eu desisti. Porém, na minha carteira eu tinha um dinheiro para poder investir. Eu poderia procurar vocês tanto para vocês me treinarem, para eu ser um trader, como eu também poderia só investir o dinheiro e vocês fazerem o meu dinheiro girar. Essa é a grande sacada que você tem que ter. Nos dias de hoje, teu dinheiro não pode sair da tua mão. Nunca. Como é que vocês vão investir meu dinheiro sem não sair da minha mão? Existem métodos, existem meios. Mas a grande ideia é a seguinte, por exemplo, dependendo do que você faz e como você faz, você não precisa fazer essa escolha de tipo assim, eu preciso ou eu quero trabalhar com o que vocês fazem. Por exemplo, vamos supor que você é muito satisfeito naquilo que você já trabalha e você consegue produzir um bom volume de dinheiro. Foi o exemplo que eu estava dando sobre o que você falou da conta de luz. Assim, não estou banalizando o que você fez, mas estou tentando te fazer raciocinar. Você que é um cara tão bom em fazer dinheiro, quanto tempo e energia você gastou para computar o custo de energia que tinha, cada aparelho quanto gastava, se ficasse ligado ou desligado? Deixa eu só atualizar a galera aqui, porque a gente não estava filmando na hora. Ah, tá. A gente estava falando que a gente estava medindo aqui quanto custava de conta de luz, e eu, por causa da minha matemática de doente, eu ligava ar-condicionado 1 hora e media quanto que dava consumo, eu ligava 2 horas, media, tirava a média, até eu descobrir cada aparelho meu que gastava muito, quanto cada um gastava especificamente no mês, entendeu? Isso que eu estava explicando, Isso. né? E é o que a gente tinha falado sobre a questão da mentalidade. Não está errado o que você fez, pelo amor de Deus. Mas estou te falando o seguinte, é a nossa mente pensando no seguinte, eu preciso gastar menos do que eu ganho. A sua mente focada em gastar menos do que eu ganho estava procurando artifícios, maneiras de saber quanto eu gasto para diminuir isso. Essa é uma das maneiras de você resolver a sua vida financeira, gastar menos do que ganha. Só que existe uma outra que era bem mais legal, que era aquilo que a gente estava falando enquanto não estava gravando, que é você ganhar muito mais do que você gasta. Então é você pensar que a sua conta de luz, vamos supor que você conseguiu fazer um mega desconto na sua conta de luz e ela saiu de 600 para 400. Para 300, vamos botar 50%, ela saiu de 600 para 300. Uau! 50% de desconto, beleza. Mas e se você tivesse pego toda essa energia que você gastou para fazer isso, ou a conta que você faz mês a mês para ter esse controle, e tivesse usando essa, sei lá, meia hora, 1 hora a mais, para pensar em como ganhar mais dinheiro? Possivelmente você conseguiria ganhar muito mais do que esses 300. E aí os 300 ia ser irrisório, porque você gastou o tempo produzindo mais do que se preocupando em economizar. Tem muito a ver com a questão do mindset, sabe? É mais ou menos a gente pensar no que é caro, o que é barato. Por exemplo, quando você estava falando ali, o Sérgio falou, eu fiz 1.700 num dia, foi 1.700? E ele falou assim, poxa, mas tá bom. Pra quem tá bom? Você consegue entender que está na tua cabeça, é uma programação mental que está na tua cabeça? Para você, R$1.700 é muito. Entende? Num dia, R$1.700 é muito. Mas se você pegar um cara que faz 20 mil por dia, e existe gente assim, o cara se mata no dia que ele fizer 1.700. É aquilo que eu tava Você entende que tem a ver com aquilo que a gente falou desde o início, que a gente chama dentro da educação financeira de crença. São as suas crenças financeiras que te levam a viver a vida que você vive. Essas crenças, elas foram moldadas desde quando você era criança ali dentro de casa até os seus 13 anos de idade. Então tudo que você viu, ouviu e sentiu de bebezinho aos 13 anos de idade moldou a mentalidade financeira que você tem. Só contextualizando, quando ele falou, eu nunca fiz mais do que 1.700, como se fosse uma coisa muito humilde, e eu falei que eu trabalhei até meus 30 ganhando 80 por dia, né? Fazendo minha diária sendo R$80. Mas justamente por causa da minha cultura em casa, eu nunca pensei em ter casa própria. Minha família sempre, desde que eu venho ao mundo, minha família sempre morou de aluguel. Eu nunca pensei em ter carro. Meu pai foi ter o primeiro carro, eu acho que eu já tinha 14, 15 anos, então já não pega aquela parte que você falou da cultura da criança. Sim. Que são coisas que eu vim agora estando num outro ambiente, convivendo com pessoas diferentes, por exemplo, a minha esposa, que me deu um ponto de vista muito diferente da vida. E ela falou, cara, como é que você nunca pensou nessas coisas? Como é que você nunca parou para pensar nessas coisas? É a ideia da televisão. É a ideia da televisão do rapaz da comunidade. Ele não tinha quem ele pudesse modelar ao redor dele. Então, para ele não pensar isso, era normal. Ele nunca se questionou. O cara faz callback. Faz. Tu viu?
O que é um callback? Callback é técnica de humor. Você voltou lá, puxou lá do início pra vir pra cá. É a melhor técnica dentro do humor que eu nunca falho. É mesmo? Todo mundo que sempre legal. quer fazer um callback. Não faço nem ideia que era isso, mas obrigado por saber. Então, assim, qual que é a ideia dentro disso? A ideia de operar, de ir para o mercado financeiro, ela só pode vir com sucesso quando você mexe nessas crenças aqui. Quando você mexe nessa mentalidade aqui e rompe essas barreiras. Rompe a barreira do isso é muito, isso é pouco, eu não posso isso. Por exemplo, quando a gente falou do sushi. Eu ainda não posso comer sushi todo dia. Poxa, legal. Esse é um jeito de pensar. Mas você concorda comigo que ainda é o jeito escasso de pensar? Qual que é o jeito abundante de pensar? Cara, o que eu preciso fazer ou quanto que eu preciso estar ganhando para que eu me dê o luxo de comer sushi todo dia? Primeiro eu vou pensar no Voyage 2016. Eu não penso no sushi todo dia, mas na cerveja todo dia cai bem. Caía. Mas entende? Então, essa é a pegada do ganhar muito mais do que eu preciso. Porque vamos supor, a gente chama isso de custo médio mensal. E todo mundo deveria saber esse número, né? É um número que você pergunta, qual que é o seu custo médio mensal de vida? A pessoa, ali, se eu pegasse agora e eu quisesse pagar todas as suas contas do mês, eu tinha que ter o número exato de quanto você gasta por mês com cada uma das coisas. Você tem, cara, é 1 em 10. No bom, 1 para cada 10 sabe esse número. Exato, planilhado, anotado no caderno, que seja. Mas a maioria das pessoas não tem. E aí é o que eu falo, você não tem como controlar ou expandir algo que você não sabe nem onde está. Como é que eu vou controlar uma coisa que eu não faço nem ideia de como está? Entende? E aí, dentro disso, existem N coisas que a gente poderia falar. Os gastos fantasmas que ele falou. Por exemplo, o medo. O que faz a maioria das pessoas não controlar os seus gastos é porque inconscientemente elas sabem que elas gastam mais do que poderiam. Então, a partir do momento em que eu controlo isso, Vou me chocar com... eu tô me olhando no espelho e falando assim, eu tô desarrazoado.